Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre a empresa Braskem, código na bolsa BRKM5. Enfim, o que é a Braskem e o que ela faz, né? Para quem não conhece a Braskem, ela é uma das maiores empresas do Brasil e até inclusive do mundo de materiais derivados do plástico. Então, assim, por exemplo, PVC, coisa de plástico, porque assim, existe o plástico da forma como a gente conhece, por exemplo, uma garrafa de água de plástico, ou um plástico de uma embalagem de comida, qualquer coisa assim, mas o plástico ele não é assim naturalmente, né? Ele precisa ser processado, né? Então, para fazer o plástico, primeiro eles pegam petróleo e, enfim, misturam com algumas outras substâncias. Eu tecnicamente não sei como é que é o processo. Eu sei só superficialmente, né? Que envolve petróleo e algumas outras coisas. E aí eles fazem lá uma mistura, esse tipo de coisa, e aí eles fornecem a matéria-prima do plástico. E é a partir dessa matéria-prima que se podem fazer diferentes tipos de plásticos, né? Então, tem o plástico que ele é mais fino, que é para embalagens, tem o plástico que ele é mais grosso, serve para, por exemplo, garrafas de água, enfim, tem diversos tipos de plástico, né? E plástico de sacola de mercado, são tipos diferentes de plástico, né? Mas toda a matéria-prima do plástico vem dessa mesmo plástico virgem, vamos dizer assim, plástico inicial, que a Braskem faz. Eu espero que tenha sido clara a minha explicação aqui. Enfim, eu queria falar um pouco aqui sobre o desastre que aconteceu lá em Maceió, na Braskem. Teve um desastre geológico que afundou o solo e causou destruição em 5 bairros lá de Maceió e várias casas foram destruídas. E, enfim, foi um caos que aconteceu lá. Isso aí prejudicou muito a Braskem, porque ela teve que pagar um monte de multa, um monte de indenização. Olha aqui como rachou no meio a casa, né? Que coisa. Enfim, só uma curiosidade que aconteceu na Braskem, né? A Braskem, lá no Nordeste, eles têm a reputação muito queimada, né? Então, pô, os caras odeiam eles lá no Nordeste por causa disso, desse acidente, né? E com certa razão, né? Porque eles destruíram casas e bairros e, enfim, é complicado, né? O que aconteceu, mas enfim. Aqui a gente vai dar uma olhadinha na cotação. A gente vê que nos últimos meses deu uma subida. De um ano para cá acabou caindo 30%. Nos últimos 5 anos caiu um pouquinho mais de 50% o papel. Enfim, vamos dar uma olhada nos números agora, né? Tá, vamos ver os números aqui da Braskem. Primeiro, o valuation. A gente vê que o preço sobre o valor patrimonial está em 2,6 e o preço-lucro ele está negativo, né? Que significa que a empresa está dando prejuízo, tá? Então, assim, já é um ponto negativo você comprar uma empresa que está dando prejuízo, claro. Já tem que ficar mais atento, né? Enfim, a empresa não paga nada de dividendo. Vamos ver aqui. A empresa ela tem 15 bilhões e 580 milhões de dinheiro em caixa e ela tem, opa, e ela tem uma dívida bruta de 37 bilhões e 533 milhões. Então, não é uma dívida muito preocupante, sim, né? É tranquilo, vamos dizer assim. Não é uma dívida muito maior, né, do que eles têm. Sim, vamos dar uma olhada no balanço aqui. Que a gente vê os ativos subindo ano após ano.
dívida ambas, bruta e líquida, subindo ano após ano. Ah, aqui o patrimônio líquido a gente tem uma oscilação aqui para baixo, depois dá uma estagnada, aí na pandemia foi um momento ruim da Braskem, ela acabou ficando com o patrimônio negativo, aí voltou a subir patrimônio, começou a cair. A gente vê aqui que é uma empresa com uma certa instabilidade, né, nos resultados dela. Vamos ver o DRE agora. Receita líquida subindo ano após ano, apesar de que aqui em 2022, a partir de 2022 começou a dar a caída. Aqui o EBITDA se manteve de certa forma estável, aí deu um salto, começou a cair, chegou a ficar negativo no último resultado. E aqui o lucro líquido, a gente vê que ele se manteve de certa forma estável. Aqui deu um prejuízozinho, mas é uma certa estabilidade. Aí deu um bom prejuízo aqui na pandemia. Voltou a dar lucro em 2021, 2022. Aí a partir de final de 2022, começo de 2023, mais ou menos, começou a dar prejuízo de novo, né? Enfim, o papel está cotado em 23,50 agora, 56. A minha opinião sobre esse papel é que eu não gosto muito, sinceramente, tá? Eu acho que é uma empresa num setor que é complicado de entender, que é um setor complexo, difícil, é um setor que ocorre muito acidente, muita coisa. Também a empresa ela é muito instável, então assim, às vezes a empresa dá um baita lucro, aí de repente ela está dando prejuízo, ela chegou a ficar com patrimônio líquido negativo, então assim, é complicado, assim, é uma empresa difícil de prever, ela tem pouca estabilidade. E ela também não está num valuation muito atrativo, sendo negociada mais de 2 vezes valor patrimonial, com preço-lucro negativo, eu não vejo muito sentido em comprar. Talvez se ela tivesse barata, assim, tipo abaixo do valor patrimonial, eu consideraria comprar, mas assim, nesse valuation aí, para mim não faz sentido comprar o papel agora.